bastante pergunta do tipo, pastor, por que você não responde no Instagram? Por que você não responde as postagens? O pessoal comenta, você fica quieto. Eu fico quieto porque eu deixo o pessoal falando, eu não quero entrar em discussão, mas e discutir ali escrevendo parece que não é o melhor caminho dos esclarecimentos. Então, estou muito afim de ter esse espaço aqui para a gente poder conversar, para a gente poder interagir, para chegar mais perto. Então, quero dar a você boas-vindas, agradecer que você está aqui, quarta-feira, 18 horas. E esse vai ser um espaço para eu falar de mim, falar com você, falar uma conversa mais aberta, uma conversa mais direta, uma conversa não de personagens ou não de papéis e funções, né? Eu falo muito a partir do meu lugar como pastor evangélico, como pastor na IBAB, mas eu quero falar como cidadão, como pessoa, como ser humano. Quero falar de futebol, quero falar de cultura, falar de arte, falar de religião, porque a minha vida também é religião, e esse espaço é um espaço meu com você, uma conversa nossa. As pessoas falam assim, pastor, o que você fala é a opinião da sua igreja? Eu falo, não é a opinião da minha igreja. É claro que eu, sendo pastor de uma igreja, a minha fala tem peso nessa comunidade, tem peso nessa igreja, mas não reflete necessariamente a opinião da minha igreja. Inclusive, a igreja é esse espaço de pluralidade, esse espaço de diversidade, de opiniões, inclusive divergentes, de perspectivas diferentes do nosso mundo, do nosso Brasil, do Evangelho, da Bíblia. A gente tem encontros e desencontros, porque a comunidade ela não se forma a partir de unidade, ou melhor dizendo, de uniformidade de opiniões e pensamentos. A comunidade é o lugar da opinião divergente. Então, existe uma hora que eu falo como pastor da Igreja Batista de Água Branca, eu estou lá há 35 anos como pastor da Igreja de Água Branca, então tem peso, mas tem muita coisa que eu falo que é o Ed falando, e esse lugar aqui, Ed Renekiewicz ao vivo, quarta-feira às 18 horas, é esse o lugar da gente conversar assim. E, claro, eu estou aqui com todos os meus papéis e funções. Quero falar dos meus netos, da minha neta. Hoje, por exemplo, essa semana eu tive uma experiência maravilhosa. Levei minha neta para almoçar e depois levei ela para a escola, somente nós dois. E uma menininha de 4 anos de idade almoçando sozinha com o vovô, para mim não tem preço. E foi muito interessante. Eu no restaurante, as pessoas que me conhecem chegavam e meio que perguntavam: cadê a mãe dela? Cadê a Silvia? Cadê a Fernanda? Eu dizia: não, só estamos nós dois aqui. Então, é a vida. E eu estou muito feliz com tudo isso que tenho vivido, tenho tido a oportunidade de viver. Enfim, é sobre isso tudo aí, quarta-feira, 18 horas. E também é uma oportunidade que eu queria, tendo criado esse espaço aqui, como eu já disse, né, de reagir, responder perguntas. Aliás, pode mandando suas perguntas aí no comentário aí, ou do Instagram, ou do YouTube, que eu vou já responder. Claro, sempre tem um engraçadinho que fala do Santos. O Santos está nas finais do Campeonato Paulista, meu amigo. Presta atenção nessa parada aí. Então, vamos devagar. Agora, realmente, eu quero falar sobre Brasil e quero falar sobre esse momento do Brasil e da Igreja Evangélica no Brasil. É indiscutível que o maior fenômeno social e político do Brasil é a Igreja Evangélica brasileira. A Igreja Evangélica está no debate público e é muito interessante. Você hoje liga a televisão e você vai ver os canais de notícia, tem o presidente da República batendo boca com um pastor evangélico. Eu acho interessantíssimo isso. Um falando do outro. Aliás, e Deus no meio. Talvez Deus esteja dizendo, eu não tenho nada a ver com isso aí, não. Mas o presidente Lula, essa semana, disse, o meu Deus não é o mesmo Deus do pastor Silas Malafaia.
E o pastor Silas Malafaia respondeu, não é mesmo, não, mas o Deus dos evangélicos é o meu Deus. Eu não sei se o meu Deus é o mesmo Deus do Silas Malafaia. Eu tenho até uma suspeita de que não seja. Por quê? Deixa eu explicar melhor isso daí. É claro que Deus é um só, né? Mas a tradição rabínica fala uma coisa muito interessante. Os rabinos dizem assim, que a Bíblia fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não fala o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Porque, embora Deus seja um só, as percepções que cada pessoa tem a respeito de Deus divergem, são diferentes. Um é o Deus conforme Abraão o vê, outro é o Deus conforme Jacó o vê, conforme Isaac o vê, é outro Deus. Um é o Deus de Abraão, ele é o Deus que o Abraão acredita solicitou o sacrifício do seu filho. Então, imagina, o Deus do Abraão fez com que ele levantasse um cutelo para sacrificar o seu filho. O Deus de Isaac é o Deus que pediu que ele fosse sacrificado. Quer dizer, o que Abraão pensa de Deus, o que Isaac pensa de Deus, a maneira como eles experimentam Deus, são maneiras diferentes. Então, veja que eles estão falando do mesmo Deus. Os discípulos dizem para Jesus, né? Quer que a gente mande cair fogo do céu? Jesus diz, não, vocês não sabem de que espírito vocês são, meu pai não é assim. Eles acham que estão falando do mesmo Deus de Jesus, e Jesus precisa corrigir essa imagem. Então, Deus está em disputa na arena pública do Brasil, no cenário político do Brasil. E é muito interessante nós, como cristãos e evangélicos, eu como cristão evangélico, como pastor evangélico, estar observando isso e me sentir responsável também por isso. Então, é um lugar que eu quero falar, quero dar minhas opiniões sobre isso daí. Acho interessante o que aconteceu na Avenida Paulista, dia 25 de fevereiro, né? Uma manifestação convocada pelo presidente ou pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, com o apoio e o financiamento de lideranças evangélicas, inclusive, principalmente o pastor Silas Malafaia. Mas eu acho interessante, a Michele Bolsonaro vai ao trio elétrico, não sei nem se chama trio elétrico em comício político, ou o culto público, sei lá. Aliás, não sei o que foi aquele evento, se foi um culto político, um comício religioso, sei lá o quê. Mas foi essa mistura aí de religião e política. Mas a Michele Bolsonaro, ela disse assim, nós estamos sofrendo porque Deus escolheu o meu marido. E o meu marido disse que Deus está acima de todos. E eu acho interessante quando se diz Deus escolheu, Deus ungiu. Presidente não é escolhido por Deus, é eleito pelo povo. Rei é ungido no Velho Testamento, rei é ungido. Presidente da República no Estado Democrático de Direito não é ungido nem escolhido, é eleito pelo voto. E quando alguém vai a um palanque dizer que o fulano de tal foi o escolhido de Deus, aliás, os pastores evangélicos que hoje apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro já estiveram ao lado de Lula dizendo que ele, Lula, havia sido ungido e escolhido. Então, esses ungidos e escolhidos são de ocasião. Mas quando alguém vai dizer, olha, Deus escolheu esse, Deus ungiu esse daqui, quem não concorda com aquela candidatura ou com aquela representatividade política, numa sociedade democrática, em tese, só está contra uma candidatura ou uma representatividade política. Mas, no discurso de que Deus ungiu, quem discorda está contra Deus. Então, essa política que coloca Deus como protagonista é uma política maniqueísta, que quem não está com o meu Deus e com o escolhido do meu Deus está com o diabo, que, aliás, foi o que o pastor Silas Malafaia falou, que o presidente Lula, o Deus do presidente Lula é o diabo. Então, essa maneira que a gente está fazendo política hoje no Brasil é muito complicada, muito complicada. E é por isso que eu acho que Deus olha e diz assim, olha, isso aí é um debate religioso, não tem a ver comigo.
Vocês, inclusive, estão tomando meu nome em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não, você não vai usar o nome de Deus a favor dos seus próprios interesses, das suas próprias conveniências, e manipulando o nome de Deus para você chegar onde você quer chegar, usando Deus para que você alcance o seu fim. Aliás, um Deus que pode ser usado por alguém que pretende chegar a um fim, que esse Deus poderia concorrer para que tivesse êxito, não é um Deus, é um ídolo. Deuses manipulados pelos interesses humanos são ídolos. O Deus revelado na Bíblia Sagrada, ele não se presta a esse papel, ele não pode ficar na boca de todo mundo desse jeito. A gente precisa ter mais cuidado para fazer religião e para fazer política. Então, agora eu queria que você imaginasse eu falando isso do púlpito da minha igreja domingo. O que você acha que ia acontecer? O que você acha que aconteceria se domingo eu fizesse esse discurso? Ia dar uma confusão, né? Porque cada coisa no seu lugar, cada espaço precisa ser preservado. Mas sim, a gente tem que discutir religião e política, porque religião e política estão em discussão no Brasil. Todo mundo hoje em dia aí, eu já vejo toda hora alguém citando Desmond Tutu, o arcebispo anglicano da cidade do Cabo, na África do Sul. Ele disse que não há nada mais político do que dizer que religião não tem nada a ver com política. Também foi o Desmond Tutu que disse que quando os americanos missionários chegaram na África do Sul, os missionários tinham God e os africanos tinham gold. Então, os missionários ensinaram os africanos a orar. E os africanos fecharam os olhos e oraram. E quando abriram os olhos, os africanos tinham God e os americanos tinham gold. Desmond Tutu quem fala. Os americanos chegaram com Deus e pegaram o ouro dos africanos. Então, religião, sim, tem tudo a ver com política, isso está no debate político. Aliás, eu vou gravar um meu podcast, do Correlê, eu vou gravar, semana que vem vai ao ar uma edição em que eu quero explicar a teologia do domínio, que agenda política é essa que está na mão da igreja evangélica ou de um segmento conservador da igreja evangélica no Brasil, né? Porque a igreja evangélica ela é multifacetada, né? Então tem um segmento que tem uma agenda política, uma agenda de poder que está muito influenciada pela teologia do domínio, e o movimento político religioso político do Brasil dentro do bolsonarismo e da igreja evangélica é um espelhamento do que acontece, claro, guardadas todas as proporções, com os evangélicos conservadores nos Estados Unidos e com o Partido Republicano e a candidatura de Donald Trump. Então, tudo isso está misturado, né? Então, é sobre essas coisas o meu podcast, o Correlê, na semana que vem, vai lá e procura nas plataformas aí de distribuição e de áudio, que você vai encontrar uma fala sobre teologia do domínio, tá bom? Tem uma pergunta aí, então, manda ela aí que a gente está aqui para isso mesmo. Vamos lá. O que diz? O Sérgio Barbati. Muito bem, Sérgio, boa tarde. Prazer, obrigado pela sua pergunta e por estar aqui trocando essa ideia. Vamos lá. Ed, você concorda que essa mistura da igreja em meio à política só vai danificar a relação da futura geração com o evangelho? Vejo aqui na Inglaterra que os jovens completamente se afastaram da igreja. Eu concordo, Sérgio, eu acredito, e desde sempre eu tenho dito isso, desde Constantino, no século IV, quando o imperador Constantino se converteu, ou sei lá, se ele se converteu mesmo, isso Deus é quem sabe, mas quando houve esse casamento entre o império e a igreja, né, o Império Romano e a igreja, e o cristianismo se torna, depois, no Edito de Milão,
a religião oficial do Império, essa mistura, né, do altar e do trono, do templo e do palácio, essa mistura é danosa, tanto para o templo quanto para o palácio. É danosa para o templo, porque o palácio começa a usar o templo como instrumento de manutenção do seu poder, instrumento de propaganda política, e é danosa para a igreja e para o templo. Né? Pensa na seguinte situação: quando você tem no púlpito de uma igreja um homem que está posto a serviço do imperador, esse homem deve lealdade a Deus ou ao imperador? Ele está falando em nome de Deus ou ele está falando em nome do imperador? Né? Um pastor que está fazendo crítica política e ideológica está a serviço de Lula ou está a serviço de Bolsonaro? Está a serviço de Deus ou do evangelho? Né? E aí é que a gente precisa discutir política, precisa discutir ideologia. Por quê? Porque a ideologia nada mais é do que um óculos. A ideologia é um óculos, é um conjunto de ideias, ideologia, né? É um conjunto de ideias, é um sistema de ideias que você usa e constrói o seu mapa mental, e é uma lente. Essa ideologia se torna uma lente através da qual você lê a sociedade e você interpreta os fatos sociais, e você constrói simpatias e antipatias, e você faz propostas de como a sociedade deve se organizar. Então, uma é a ideologia de esquerda, outra é a ideologia, vamos chamar uma ideologia socialista, outra é uma ideologia liberal, outra é uma ideologia conservadora. E o evangelho? O evangelho não está representado em nenhuma das possibilidades ideológicas. O evangelho, ele julga todas as realidades ideológicas. Então, sim, toda vez que a religião e a política se casam, e quando, especialmente, as lideranças religiosas, os pastores, as autoridades religiosas reconhecidas pelo povo como tais, se colocam ao lado de uma candidatura e de uma autoridade civil de maneira cega, acrítica e comprometida nesse nível, a ponto de dizer que o fulano foi escolhido por Deus e ungido por Deus, aí as fronteiras se misturaram, e eu vejo, sim, que há um dano, não só nas futuras gerações, mas muita gente, né, a reputação da igreja fica atrelada à reputação de uma representatividade política, e não é um bom caminho. Eu aprendi na minha juventude que os profetas, quando o rei acertava, eles aplaudiam, quando o rei errava, eles denunciavam. Que os profetas, eles não estão na folha de pagamento do palácio, quem está na folha de pagamento do rei é o sacerdote. O profeta não, porque quem está na folha de pagamento perdeu a isenção, perdeu a possibilidade crítica, né? Então, o profeta na Bíblia Sagrada, ele não está comprometido com o rei. Ele é a consciência. Aliás, Martin Luther King disse isso, que a igreja é a consciência crítica do Estado. Mas quando a igreja ela se associa e se aliança com um governo, ela perde a capacidade de ser consciência crítica. Né? Então, eu concordo com você, Sérgio, concordo, sim. Falei um monte, né? Tem mais uma pergunta? Eu já estou até imaginando que alguém vai falar se eu sou lulista e tal. Ah, não, já mudaram para atualizar a Bíblia. Até hoje eu te critico pela fala do atualizar a Bíblia. Acho que quem quis entender o que você disse, entendeu. É verdade, o Eloy Pires, obrigado aí por essa dica. Eu até beber uma água. Essa pergunta do atualizar. Bom, justo na primeira live, eu acho até, Eloy, que é muito provável que essa pergunta ela vá aparecer toda semana. Porque toda semana ou todo dia, qualquer coisa que eu coloco no meu Instagram, aparece um sujeito lá. Ah, disse o cara que quer atualizar a Bíblia. Ah, já atualizou a Bíblia. Tá. Aliás, sobre isso, eu queria falar um monte de coisa. Bom, primeiro que você pode pegar ali
Eloy, e quem tiver interesse nessa questão, vai no canal do YouTube da IBAB, da Igreja Batista de Água Branca, no dia 25 de outubro de 2020, e tem uma live inteirinha quando eu falo sobre atualizar a Bíblia. Isto é, o que eu tentei dizer, o que eu pretendi dizer e o que foi distorcido e eu tentei esclarecer. De fato, o que eu tinha para falar, eu disse lá. De lá para cá, eu tenho tentado seguir a minha vida pregando o Evangelho como eu sempre preguei, porque eu acredito mesmo que a Bíblia, ela é uma palavra viva, ela não envelhece, ela é autoatualizável, né? Os leitores bíblicos é que são anacrônicos, eles ficam repetindo coisas do passado, né? Inclusive, o meu sermão que deu origem a essa celeuma é Cartas Vivas contra Letras Mortas. Sobre isso, você sabe, não sei se vocês sabem, uma das coisas mais legais, importantes, relevantes que eu faço hoje, inclusive como uma vocação, um chamado de Deus, isso é assim que no meu coração isso está, é o Conversas Pastorais, o movimento de lideranças pastorais. Um movimento de pastores, pastoras, pásticos, líderes comunitários, seminaristas, estudiosos de teologia, pessoas que vivem o dia a dia da igreja e fazem a igreja acontecer. Então, é Conversas Pastorais. E nós temos encontros mensais. O primeiro encontro de 2024 foi segunda-feira passada, e o tema do encontro foi A Bíblia Fala Hoje. E é sobre isso mesmo. Eu estou preparando um curso que eu quero disponibilizar para todos, falando sobre minhas crises de fé e falando sobre a maneira como eu leio a Bíblia. Especialmente um teólogo que eu gosto muito, que é um teólogo católico da República Tcheca, um tcheco chamado Tomás Halik. Ele diz assim: eu acredito em tudo que vocês acreditam, mas não necessariamente do jeito que vocês acreditam. Então, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, eu acredito que a Bíblia é a autoridade, eu acredito que a Bíblia foi inspirada por Deus, eu acredito que a Bíblia é um livro singular e nenhum outro livro se compara na Bíblia, eu acredito que Deus se colocou para dentro do texto bíblico, que Deus soprou, eu acredito que as pessoas que escreveram o texto bíblico escreveram influenciadas, guiadas, ou como diz a carta de Pedro, apóstolo, impelidas pelo Espírito Santo. Eu acredito em tudo isso, mas não necessariamente do jeito que os conservadores fundamentalistas, os teólogos conservadores fundamentalistas acreditam. De fato, isso está me perturbando bastante, quer dizer, as pessoas que ficam trazendo isso à tona perturbam. Mas é bom que as pessoas estejam trazendo a Bíblia ao debate. Eu fico muito feliz de ter ajudado isso. É isso aí, Conversas Pastorais de segunda foi top, Jefferson. Valeu, Jefferson. Foi mesmo, segunda-feira foi extraordinário. Você pode encontrar no canal do YouTube do Conversas Pastorais a fala do pastor Edson Nunes, da Karen Colares e a minha fala sobre a Bíblia Fala Hoje. O que mais nós temos aí? Questões, perguntas? Ed, você é terapeutizado? Que linha de terapeuta você recomenda? Eu sou terapeutizado. Não, eu faço terapia. Não recomendo linha nenhuma. Eu acho que você tem que buscar alguém com quem você se identifica. Eu acho que... Aliás, vou dar o meu palpite. Eu não sou terapeuta, eu não sou profissional de saúde mental, não sou psicólogo, eu sou pastor, e mal sou pastor. Mas eu digo da minha experiência. Para mim, a linha do terapeuta está em segundo lugar. Em primeiro lugar está a minha relação de empatia e a minha relação de confiança com o terapeuta. É claro, eu observo, tem um terapeuta mais freudiano, psicanalista, tem uma linha mais centrada na pessoa, que é a linha do Carl Rogers, tem a terapia comportamental, tem linhas, né? Tem a logoterapia, que eu acho extraordinária como escola de pensamento, mas eu acho que o mais importante mesmo é o contato, meu contato com o meu terapeuta, com a minha terapeuta, seja homem, seja mulher, se tem uma relação de confiança e empatia.
né? Comenta sobre sua relação com sua neta de 4 anos. Qual mudança em relação à época que seus filhos tinham 4 anos? Tem um filho de 5 anos. Uau, Marcelo, a principal mudança é minha. Eu mudei. Eu era um outro homem quando os meus filhos tinham 4 anos. Quando os meus filhos tinham 4 anos, 5 anos, eu estava preocupado em trabalhar e não perder meu emprego. Eu estava no começo do meu ministério, eu estava querendo ser famoso, construir uma grande igreja, quer dizer, eu queria ser alguém na vida. E isso é um grande lamento que eu tenho na minha história como pai, que graças a Deus eu acredito que eu consegui enxergar isso a tempo de construir vínculos com os meus filhos, mas não sei, o tempo, eu não sei analisar tanto o tempo, mas a principal mudança foi eu mesmo. E uma coisa muito interessante, que quando a minha neta, a Valentina, nasceu, e hoje eu tenho 2 netos, eu tenho a Valentina, que tem 4 anos, e eu tenho o Jorge, que vai fazer 3 meses, amanhã, inclusive. Eu, eu lembro que quando a Valentina nasceu, a primeira coisa que me passou pela cabeça, imagina isso, né? Que coisa louca, foi que se ela tivesse nascido com alguma doença congênita e a minha filha dissesse, pai, você precisa morrer para a Valentina viver, eu entraria no centro cirúrgico na mesma hora, sem pensar. E aí eu fui para casa pensando nisso. Por que a primeira coisa que passou na minha cabeça quando a minha neta nasceu foi eu morrer para dar vida para ela? Porque isso não passou na minha cabeça quando os meus filhos nasceram. Porque eu, como pai, eu tinha que ficar vivo para cuidar dos meus filhos, mas eu, como avô, eu posso dar minha vida pelos meus netos, porque os pais deles é que vão cuidar deles. Foi esse raciocínio que eu fiz, eu não sei lá. Aí, ó, vai para terapia para entender o que é isso, né? Qual a minha memória de infância, qual que é a minha relação com a infância, com a paternidade, com a maternidade, o que está dentro de mim para eu construir essa relação. Mas uma coisa eu posso dizer para você, que a minha relação familiar hoje é a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida. Minha relação, meu vínculo com a Silvia, minha esposa, com meus filhos, meus netos, com a Gabi, a minha nora. Esse é o lugar mais parecido com o céu que eu conheço, é esse lugar aí, da família, né? E as crianças, um céu que não tem criança não é céu, né? Então, graças a Deus pelo Jorge e pela Valentina. Tenho curiosidade de saber sua rotina de leitura. Quantos livros você lê por mês, Jaqueline? Olha, Jaqueline, eu leio bastante, sim. Eu estou sempre lendo. Não tenho um número assim que eu leio, quantos livros eu leio por mês, porque eu abandono o livro pela metade. Eu leio um capítulo, leio 2, leio 3. Eu leio o capítulo 9 que me interessa. Aí, no capítulo 9 o cara faz uma referência que ele falou, como eu disse lá atrás, eu falo, ih, caramba, lá atrás onde? Eu estou no capítulo 9, eu não li os outros 8. Então, eu leio assim, leio sim livros inteiros, claro, de ponta a ponta, mas a minha leitura é muito focada em pesquisa, então eu estava dizendo isso para um amigo, né, esses dias, que eu estudo e pesquiso mais do que leio. Eu gostaria de poder ler mais, mas a minha leitura é um pouco dirigida. Como eu estava dizendo, eu vou gravar um correlê sobre teologia do domínio, então eu tenho que ler sobre teologia do domínio. Eu tenho livros que eu gostaria de ler e que eu não estou podendo ler porque eu estou pesquisando. Então, eu tenho púlpito domingo, eu tenho curso para preparar, eu tenho palestra para preparar, eu tenho artigo para escrever, eu tenho um livro que eu estou escrevendo. Então, as minhas leituras elas são muito dirigidas. Então, eu não conto as minhas leituras com quantos livros eu leio por mês, mas eu leio muito e todo dia, toda hora. Tem sempre um livro em cima da minha mesa, na minha sala, enfim, tem vários. Quais músicas estão na sua playlist atualmente? O que eu ouvi hoje? Eu ouvi Gregory Porter, ouvi Easy Jazz, na minha playlist de hoje, né? Na minha playlist de hoje. Eu ouvi isso, mas eu gosto de música popular, eu gosto de Djavan, eu gosto do Clube da Esquina,
gosto de Beto Guedes, gosto dos mineiros, né? Eu gosto dos mineiros. Eu gosto de um jazz mais de boinha, assim, sabe? Um easy jazz. Gosto bastante. É isso, geralmente, o que eu escuto é isso aí. O Versilo eu já ouvi bastante, mas faz tempo que eu não ouço Versilo. Mas quando o Versilo apareceu, eu ouvia bastante o Versilo. Lulu Santos, eu gosto demais das letras do Lulu Santos. Eu acho ele um baita cara. Escreve, né? Ele tem uma boa caneta. Poderia falar um pouco sobre a teologia coaching? Caramba, sua pergunta difícil. Fábio Carvalho. Fábio, teologia coaching. Eu acho que ela é um pouco resultado da cultura liberal e neoliberal que a gente tem mandando na realidade cultural do nosso país e do nosso momento histórico, né? E, por exemplo, a primeira memória, assim, o primeiro link que eu faço é uma crítica dessa cultura, que é o livro do Byung-Chul Han, A Sociedade do Cansaço, né? Essa ideia de que nós somos empreendedores de nós mesmos, de que nós não precisamos mais de um chefe ficar nos cobrando, porque a gente se cobra, a gente quer produzir, a gente quer performar, a gente quer ser o máximo, extrair o máximo do nosso potencial, ser a melhor versão de nós mesmos, tirar de dentro da gente toda a riqueza que existe, que está adormecida, e a gente tem que ser o máximo e tudo mais. Então, essa mentalidade, né, gera esse oportunismo, né, ou esses oportunistas que acham que Deus faz parte desse jogo, né, de que Deus ele está ocupado em nos transformar em seres humanos bem-sucedidos e prósperos e bem-sucedidos, leia-se nas categorias de performance e remuneração proporcional à produtividade. Deus como vantagem competitiva e a religião como vantagem competitiva, e aí surge, né, o pastor coach, que vai ensinar você a ser um sucesso. Né? Inclusive, o meu amigo Daniel de Barros, psiquiatra, acabou de lançar um livro dizendo que vou pegar aqui, tá? Para te dar bem direitinho, bem certinho. O Daniel é um gênio e eu sigo o Daniel e esse aqui é o próximo livro que eu vou ler do Daniel. Ele faz uma crítica ao fato de que estar na média é feio. E ele fala da lógica tortuosa transformou o medíocre em ofensa. E o título do livro dele, que ele acaba de lançar, é Viver é Melhor Sem Ter que Ser o Melhor. Viver é melhor sem ter que ser o melhor. Procure nas melhores livrarias aí que você vai encontrar Daniel Martins de Barros, e eu recomendo o livro do Daniel. Viver é melhor sem ter que ser o melhor. E até porque os critérios de ser um sucesso, ou ser feliz, ou ter uma vida boa, não, talvez dos critérios sobre ser feliz, ser bem-sucedido, ter uma vida boa, a relação performance, remuneração, prosperidade financeira, econômica, dos critérios talvez seja um dos mais toscos, né? Mas é praticamente o único que a gente tem na nossa sociedade, ou é o hegemônico da nossa sociedade. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma palestra da professora Maria Lúcia Galvão e ela disse o seguinte, que quem precisa ter muito para ser alguma coisa não é nada, porque a grandeza está nas coisas que esse ser possui, porque esse ser mesmo, se ele precisa de coisas, o valor dele está nas coisas e não no ser. Então é tão antigo, né? O Evangelho já fala disso, que ser tem primazia sobre o ter, e acho que tem um monte de gente que ainda não entendeu isso. Davi Fidelis,
Olá, Davi, obrigado pela sua mensagem, sua pergunta. Pastor, fale um pouco sobre a relação da vocação pastoral e a vontade de ser rico. Existe a possibilidade de se conciliar a busca pela riqueza e a devoção ao ministério? Cara, a vontade de ser rico não é legal nem para quem é rico. O apóstolo Paulo disse isso, né? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ele disse que as pessoas que querem ficar ricas acabam se metendo em muita confusão. Mas, para você não dizer que eu estou citando só a Bíblia, eu vou citar um administrador, e um dos pais da administração moderna, que é o Peter Drucker. E ele diz que uma empresa que está focada no lucro é semelhante a um tenista que joga olhando o placar. E se eu trouxer isso para mim, a riqueza financeira, o dinheiro, inclusive, como remuneração de trabalho, é um resultado, não é o objetivo. O foco nosso deve estar em fazer algo significativo com os dons, as capacidades, as competências, as oportunidades que Deus nos deu. E eu penso que vocação, não só a vocação pastoral, mas a vocação, o nosso chamado como seres humanos, o chamado de Deus para cada ser humano, é que nós um dia tenhamos a consciência de que a maneira de viver dignamente é colocando à disposição todas as nossas riquezas em benefício do maior número de pessoas. E todas as nossas riquezas pode ser a minha capacidade de tocar um instrumento, de fazer um bolo, a minha capacidade de ter empatia, de escutar os outros, colocar o meu tempo é uma grande riqueza, né? Não somente as minhas competências e habilidades profissionais, mas colocar todas as nossas riquezas em benefício do maior número de pessoas. Não importa se a sua riqueza é R$1, é 1 milhão ou é 1 bilhão. É colocar todas as nossas riquezas em benefício do maior número de pessoas. Acho que esse é o foco de uma vocação. Então, eu acho que querer ficar rico não é um propósito legal. Agora, se você perguntar se eu gostaria de ser rico, eu digo, olha, dá trabalho ser rico, viu? Eu li uma vez que quem ganha 1 milhão ganha uma missão. Quando você tem temor de Deus, você tem consciência e você tem sensibilidade para com o mundo, ter riqueza, ter dinheiro hoje é uma responsabilidade muito grande. E dá trabalho administrar muito dinheiro. Então, eu não sei se eu ficasse muito rico, milionário, já pensou um dia que eu fico milionário e eu ganho uma herança? E se isso não vai me ocupar tanto que eu vou me desviar do que eu faço? Não sei. Mas ficar rico não é uma coisa que me mobiliza, não. Agora, que dinheiro é bom, tem um ditado judaico que diz isso, né? Eu já fui pobre e já fui rico. Ser rico é melhor. Mas nem sempre. Aliás, vou citar novamente a professora Maria Lúcia Galvão. Ela disse que o dinheiro, como meio, é uma bênção, como fim, é uma maldição. Não foi com essas palavras que ela disse, mas é o que Jesus ensina para a gente, que quando a gente se torna escravo do dinheiro, o dinheiro vira um ídolo perverso, chamado Mamon, e ele cobra, e cobra caro, e destrói a vida da gente. Então, enfim, é isso aí. O pré do Conversas dessa segunda com o Pastor Brega foi abençoador demais. Daniel Franco. Daniel, um abraço para você. O Brega é sempre abençoador demais. Estou feliz que o Brega está com a gente. Quantas horas tem seu... Qual que era aquela ali? Quantas horas tem seu dia? O senhor não dorme? Durmo? Durmo sim. Meu dia, enfim.
Bom, Ed, quando vem o próximo livro? Vivendo com Propósitos de Santidade, são muito bons. Muitíssimo obrigado. Eu estou escrevendo, eu não sei dizer quando é que ele vem, mas ele talvez venha para o segundo semestre do ano que vem, 2025. Muito provavelmente, por ali. Eu estou escrevendo agora. Estou escrevendo um livro. Eu vou guardar sobre o que eu estou escrevendo, mas tem tudo a ver com isso que a gente está conversando aqui. Religião, Brasil, e o Brasil cada vez mais evangélico, e o que isso significa para nós, como igreja, como Brasil, como sociedade. Eu estou refletindo sobre isso, e sobre isso que eu quero escrever. Ed, qual é a medida entre a confiança em Deus e o bom senso? Por exemplo, um casal quer ter 2 filhos, mas tem condições financeiras de ter apenas um. Ter 2 é confiar em Deus ou ser irresponsável? Ih, rapaz. Rapaz, não. É a Bárbara. Bárbara Santos. Olha, eu não sei se essa pergunta está bem formulada, Bárbara, porque eu acho que sem confiança em Deus não dá para ter nenhum filho. Não é assim que você tem patrimônio e condição financeira para ter um filho. Você não sabe. Você não sabe quanto um filho custa ou quanto ele pode vir a custar. Eu acho que não é a conta. Eu não acho que a conta financeira é a conta. Eu não quero me meter nessa. Eu não sei responder essa pergunta, não, porque ter filho é uma coisa de casal, né? E principalmente ter filho é um mistério da vida, né? Eu conheço casais que estão há tanto tempo querendo ter filho e nunca tiveram, e casais que não queriam e engravidaram. Eu acho que é muito sagrado gerar filhos, gerar filhos. E a pergunta se nós temos dinheiro para ter mais um filho, eu acho que não é a pergunta adequada. Devem ter outras perguntas mais importantes do que essa. Comunismo é contra a religião. Como o pastor pode apoiar esse partido? Eu não apoio o Partido Comunista, não. O comunismo é sim contra a religião. Os estados comunistas são contra a religião. Os estados comunistas são professados, muitos estados comunistas são professadamente ateus. Alguns estados comunistas são laicos, são comunistas, mas são laicos, não são ateus. Mas sim, a gente foi educado entendendo que os países da chamada, que viviam atrás da chamada cortina de ferro, da Rússia comunista, né, e do leste europeu, eram estados comunistas, ateístas, anticristãos, e perseguiram muito os cristãos, é verdade, sim. E é claro que a gente não apoia o comunismo na sua dimensão religiosa. Agora, tem muito comunista que é cristão, sabia? Porque uma coisa é você avaliar o cristianismo na sua perspectiva religiosa e na sua relação com Deus. Outra coisa é você avaliar o comunismo e o socialismo na perspectiva econômica. Outra coisa é você avaliar. É muito interessante, as pessoas dizem assim: por que você apoia um partido de esquerda? Você é abortista? A minha resposta seria: por que você votou no Bolsonaro? Você é a favor da tortura? Você tem como herói um torturador sendo cristão? Não necessariamente. Da mesma forma, a pessoa pode ser comunista porque ela tem uma compreensão de como se deveria organizar a sociedade em benefício do maior número de pessoas, ou, se a gente fizer uma análise bem simplória, né,
O liberalismo, como teoria econômica, e o neoliberalismo acredita na importância do indivíduo. O socialismo e o comunismo acreditam na importância do coletivo. Então, eu acho que tem ideias aí que a gente pode debater. É muito interessante. Então, eu digo, eu não sou comunista, não sou socialista, eu sou cristão. E tem coisas no comunismo e no socialismo que eu gosto. Agora, eu também perguntaria uma coisa interessante, né? Um cristão pode ser capitalista? Por que só comunista? Pode ser capitalista? Né? Um cristão pode viver tendo o capital, o dinheiro, como critério regulador da sociedade? Né? É cristão jogar alimento fora quando a safra excede para equilibrar a balança comercial, para não baratear demais o alimento? Né? Eu acho que esse é um debate bem superficial, sabe? Bem superficial. A gente precisa estudar mais. Paz, pastor, se o senhor tivesse que plantar uma igreja hoje, quais seriam os seus primeiros passos? 2 dicas. Gesiel Silveira. Eu começaria um grupo de oração, comunhão e conversas numa casa, na minha ou em alguma outra casa, e pediria a Deus o discernimento de como seria essa igreja, e eu me certificaria de quem estaria comigo nessa jornada. Eu começaria com um grupo base e eu não teria pressa de plantar a igreja, eu teria muito cuidado em pedir a Deus que me desse um grupo base para começar uma nova comunidade. E segundo, eu escolheria com muito cuidado e muito critério qual segmento da igreja evangélica no Brasil seria o meu ambiente de fraternidade, de comunidade, de comunhão, de pertencimento. Isto é, eu plantaria uma igreja denominacional, uma igreja independente, eu plantaria uma igreja dentro de um ministério que já existe, dentro de uma mentoria e de uma orientação pastoral espiritual que já existe, ou eu faria uma coisa minha, completamente minha, somente minha, e se eu fizesse uma coisa minha, completamente minha, somente minha, eu andaria perto de quem? Né? Então, com quem eu andaria e perto de quem eu andaria, porque essas 2 grandes questões falam de relacionamentos, e igreja é necessariamente relacionamentos, rede de relacionamentos. Eu me ocuparia muito disso daí. Muito bem, Gesiel, você está plantando uma igreja? Deus te abençoe. Ou se você está pensando em plantar uma igreja, Deus te abençoe. Pastor, falar que tem crise de fé é raro. Pastor falar que tem crise de fé é raro. Isso é considerado sinal de fraqueza espiritual. Ed, por que alguns pastores acham que são super-heróis? É verdade. Alan, boa noite, Alan. Obrigado pela sua pergunta. De fato, você sabe que na Bíblia Sagrada o oposto de fé não é dúvida, é medo. É medo. Quando Jesus está no barco com os discípulos e Jesus está dormindo e tem a tempestade e eles ficam com medo, medo de morrer, eles ficam com medo, eles se desesperam da vida, né? Diante de uma força maior do que a força deles e diante de uma realidade, uma circunstância que fugiu do controle deles, eles se desesperam e acordam Jesus, e Jesus diz: homens de pouca fé, homens de pequena fé. O oposto a crise mesmo não é a dúvida, né? Uma fé que não está aberta à dúvida é uma fé morta. Porque a dúvida tem a ver com as crenças. E fé é diferente de crença.
Fé, confiança em Deus. Dúvida tem a ver com elaboração racional, de teoria religiosa. Então, eu tenho dúvidas de teorias religiosas, de crenças, mas eu não tenho crise de fé nesse sentido, de confiança em Deus, no amor de Deus e tal. Eu acho que o pessoal confunde fé com crença, né? E sim, eu acho que tem esse estereótipo, né, de que o homem de Deus, ele é um homem acima do bem e do mal, né? E se a gente olha para Jesus, ele tem sede, ele fica cansado, ele pede oração, ele anda de um lado para o outro no Getssêmani. Lucas capítulo 22 diz que quando Jesus estava angustiado, ele orava mais intensamente, né? Então, nós somos assim, quando está tudo bem na nossa vida, a gente relaxa na oração, e quando as coisas ficam complicadas, a gente ora mais. Isso é humano, isso é humano, né? Ed, você tem algum medo? E tem algum medo de alguma fala? Medo eu tenho medo da minha velhice. Eu tenho medo da minha velhice. Sabe que eu tenho medo de ficar numa cama com um olhão assim, ó, e eu não poder me mexer, e todo mundo no quarto conversando, eu não consigo falar, não consigo nada, e o pessoal acha que eu não estou escutando nada, mas eu estou escutando tudo. Tenho medo disso, eu tenho medo de uma velhice em que eu fique dependente, eu fique imobilizado, eu tenho medo disso, mas é coisa assim. Agora, eu lembrei do Rubem Alves falando, né? Perguntaram para ele se ele tinha medo de morrer. Ele falou: não, não tenho medo de morrer, não, tenho pena. Eu acho que eu também estou nessa aí. Marcelo Oliveira. Oi, Marcelo. Pastor, o senhor sofreu mais com as cacetadas que os cristãos deram em você por uma interpretação errada dos seus sermões, ou sofreu mais com a queda do nosso peixe? Ah, não, com a queda do peixe eu não sofri, não. Sabe quando eu sofri com peixe, Marcelo? Quando nós perdemos aquela Copa do Brasil para o Palmeiras. Aquilo ali me doeu, viu? Porque era uma Copa ganha, assim, e eu estava no Allianz com dois palmeirenses do meu lado. Aquele dia ali foi bem ruim. Agora a queda, aí eu vou te falar. Agora, eu sofri muito com as cacetadas que os cristãos me deram e me dão. Por quê? Porque ali eu me dei conta de uma coisa óbvia, né? Que a igreja evangélica hoje tem um montão de gente que, se tivesse naquela roda da mulher flagrada em adultério e Jesus tivesse dito: quem não tem pecado atire a primeira pedra, tem um monte de gente evangélica hoje no Brasil que teria apedrejado aquela mulher. Porque a igreja está cheia de gente que apedreja, né? Então, esse apedrejamento virtual, esse espancamento virtual, esse ataque das reputações, é um apedrejamento. As pessoas apedrejam. Nós temos uma igreja que apedreja. Isso é muito triste. Isso é muito triste. E eu fico imaginando como uma pessoa pode ser tão deseducada, deselegante, desrespeitosa para comigo na minha rede social e acreditar que ela está servindo a Deus. É por isso que eu não respondo, porque a minha vontade era responder ironicamente, ia ser pior. E eu ia permitir que o meu coração fosse tragado para essa feiura. Então eu preferi o silêncio, né? Mas me entristece o nível do debate, o nível das relações que a gente tem hoje. Mas é do jogo. Pastor, o que dizer para alguém que luta muito tempo com depressão? Rafael Ferraz. Bom, a primeira coisa é procure urgentemente um médico, psiquiatra e um terapeuta. Se você ainda não fez, procure, faça isso. A segunda coisa que eu diria é zero de preconceito com medicação. Eu tomo remédio, eu tive uma crise depressiva, tomei remédio e parei, tive uma segunda crise depressiva, tomei remédio e parei, tive uma terceira crise depressiva e tomo remédio e, de acordo com o meu psiquiatra, provavelmente eu vou continuar tomando remédio.
Eu não tenho problema nenhum em tomar remédio para cuidar da minha saúde mental. A depressão não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com força de vontade, não tem nada a ver com caráter, não tem nada a ver com isso. A depressão é um problema da química do cérebro. Os neurotransmissores, que são a química do nosso cérebro, né? As sinapses entre os neurotransmissores, entre os neurônios, são feitas pelos neurotransmissores, dopamina, noradrenalina, serotonina. Quando essa química do cérebro está em desequilíbrio, a medicação ajuda a equilibrar essa química do cérebro. Da mesma forma que um diabético deve tomar insulina, pode necessitar de fazer uso da insulina, uma pessoa com depressão pode necessitar de um suplemento químico para regular a saúde do seu cérebro, a saúde do seu organismo, né? Porque não é só o cérebro que está em depressão, é o corpo todo, né? E então eu diria, procure um psiquiatra, procure um terapeuta, um psicólogo, um terapeuta, um analista, procure um profissional da saúde mental, procure um psiquiatra, um profissional da saúde mental. Não tenha comprometimento e com preconceito de tomar uma medicação e estude a respeito, estude o que é a depressão. Tem boa literatura, o seu médico mesmo e o seu psicólogo pode orientar você, procure boa literatura, procure estudar sobre isso para você conhecer quem é esse seu inimigo, né? Que força é essa contra a qual você está lutando, chamada depressão? Você entender isso daí é muito importante, né? Qual a sua relação com os teólogos católicos? Stefan. Olá, Stefan, obrigado. Eu gosto muito dos teólogos católicos, gosto muito dos teólogos latino-americanos. Tive uma experiência maravilhosa no final do ano passado. Eu fui a um retiro dos bispos da CNBB, eram aproximadamente 30 bispos, e passei 4 dias com eles e ouvi um teólogo católico chamado Francisco Orofino falando sobre a fome na Bíblia. 2 dias. No primeiro dia, o Orofino falou sobre a fome no Velho Testamento, e no segundo dia falou sobre a fome no Novo Testamento. E fazia muito tempo que eu não ouvia uma exposição bíblica tão profunda, desafiadora, esclarecedora, inspiradora. Sabe quando você ouve uma pessoa e você volta para casa com vontade de estudar mais, de conhecer mais a Bíblia, de ler a Bíblia de novo, e você fica falando assim, cara, como é que eu não vi isso? Como é que esse cara enxergou isso no texto bíblico? Como é que a palavra de Deus é tão rica, tão viva? E eu voltei encantado, maravilhado. Então, eu tenho muita simpatia e leio muito e consumo muito os teólogos católicos. É muito bom. Gente, para você que chegou agora, tô com essa vontade, viu, de estar toda quarta-feira, 18 horas, trocando essa ideia, batendo um papo, falando aí com você. Eu estou vendo tanto comentário, é uma pena que eu não consigo acompanhar tudo, mas é uma alegria ter você aqui nessa live. Isso aqui é um horário novo para a gente se encontrar semanalmente às 18 horas na quarta-feira, vai ficar gravado, fica à sua disposição. Quero aproveitar, eu estava falando agora há pouco sobre o Conversas Pastorais, né, que é um movimento de pastores, pastoras, lideranças religiosas, eclesiásticas, e o Conversas Pastorais tem um encontro mensal que acontece na IBAB, em São Paulo, mas a partir desse ano nós teremos 5 territórios: Vitória da Conquista, Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Maringá, com núcleos do Conversas Pastorais, encontros do Conversas Pastorais. Nós já realizamos 2 congressos do Conversas Pastorais, 2022 e 2023. Nesse ano de 2024, nós vamos fazer o nosso 3º congresso, em outubro, no feriado de 12 de outubro, então coloque aí já na sua agenda. Temos o nosso podcast do Conversas Pastorais, e na segunda-feira passada, no encontro mensal, nós lançamos o nosso primeiro livro, aqui,
Pastoreando no Caos, Pastoreando no Caos, a arte da escuta e da conversação no contemporâneo. São 12 capítulos, mais a introdução e a conclusão, 12 capítulos com vários autores, teólogos, teólogas, pastores, pastoras, muitas vozes, pastoreando no caos. Deixa eu dar uma dica aqui para você, ó. Pastoreando no caos psicoexistencial, pastoral e saúde mental, pastoreando no caos das relações familiares, pastoreando no caos das espiritualidades, pastoreando no caos das interpretações teológicas, hermenêutica, a Bíblia em discussão, o caos das comunidades de fé, o trânsito religioso, os novos modelos de igreja, o caos das teologias confessionais, os debates doutrinários, dogmáticos das denominações especialmente, pastoreando no caos dos modelos pastorais, o caos da pluralidade religiosa, o caos das redes digitais, o caos político-ideológico, o caos da periferia, uma igreja entre os pobres, servindo aos pobres e pastoreando no caos do racismo estrutural. Então, é muito bacana. A gente fala de pobreza, a gente fala de gênero, a gente fala de racismo, a gente fala de questões que afetam o dia a dia pastoral. É um livro de teologia prática e teologia pastoral. Então, Pastoreando no Caos, o livro de conversas pastorais, lançado segunda-feira, editora Recriar e Conversas Pastorais. Está aí para você, à sua disposição. Que mais? Quais séries você está assistindo atualmente? Caramba, série é um negócio complicado. As séries que eu assisti acabaram. Que série que eu estou assistindo agora? Estou assistindo uma série bem louca e é um humor assim muito ácido. Eu de vez em quando eu não curto muito, não, mas é louca. Chama Killing Eve. É uma psicopata assassina e uma agência de inteligência britânica atrás de uma psicopata assassina. É muito estranho, mas eu estou assistindo porque não tem coisa melhor para eu assistir, mas eu gosto de ver série. Sim, se tiver uma boa dica aí, manda para mim que eu topo. Rafaela Matoso. Rafaela, boa tarde, boa noite, obrigado. Tenho muitos amigos que se afastaram da igreja, continuo com eles, mas não toco no assunto de igreja. É errado não confrontá-los? Não, não é errado não confrontá-los. Mas de vez em quando conta se a igreja é boa para você, se não é. Eu acho que, sabe, quando a gente tem pessoas. Aliás, vou refazer a minha resposta, Rafaela. Eu li uma série de livros pequenos do pastor Tony Campolo, e a série me chamou muito a atenção. Ele diz assim: conversei com os inimigos e eles estão parcialmente certos. E eu acho que conversas francas, assim, se você ficar conversando com eles para tentar convencê-los a ir para a igreja e defender a igreja, e como você usou aqui, conversar com eles para confrontá-los, eu não acho legal. Porque quando você começar a conversar com eles e quando você começar a ouvi-los, você vai ver que eles têm razão em muito do que eles falam. Eu lembro que eu fui convidado para ser preletor de um congresso de pastores que o tema era desigrejados. E a pegada do congresso era que nós, os preletores, falássemos sobre como evitar que as pessoas se tornem desigrejadas e como trazer de volta os que se desigrejaram. E aí eu construí a minha fala dizendo que eu não estava em nenhuma das duas pegadas, porque eu estava muito inquieto e perguntando por que, afinal de contas, eu também não me desigrejei até hoje, porque eu tenho um motivo de sobra para desigrejar. E talvez o grande motivo que eu tenho para não ter desigrejado é que a comunidade onde eu sirvo, né, e onde eu vivo, ela tem belezas e luzes que são suficientes para me manter com ela. Mas eu escuto muita história de gente para quem a igreja fez muito mal. E isso também é um motivo de muita tristeza. Então, confrontar os seus amigos não é legal, mas conversar com eles sobre isso e, quem sabe, até testemunhar o fato de que, na sua experiência, a vida de igreja é uma coisa legal, talvez possa fazer bem para eles. Mas é conversar, não é nem confrontar e nem convencer, nada. É conversar de coração aberto,
na mesa da amizade mesmo. Aí. Vinícius Manholer, será que eu li certo? Se não li, me desculpe. Boa tarde, Vinícius, boa noite, né? Ed, tudo bem? Ou esse S, tudo bem? Aí eu acho que é Ed, né? Então Ed, tudo bem? Estou na IBAB desde 2019, porém minha esposa frequenta a Bola de Neve, pois, segundo ela não se alinha com a teologia da IBAB. O que devo fazer? Ih, rapaz, olha, eu sou a favor de marido e mulher ficarem juntos, sabe? E, pô, na boa, assim, bem honestamente, eu não vou dizer o que você deve fazer. Eu vou dizer o que eu faria. Eu ficaria com a minha mulher na igreja dela. Já que ela não quer vir para a minha, né? Entre duas dores, eu escolheria a menor. E a menor, para mim, seria estar numa igreja em que eu não me identifico mais junto com ela, enquanto ela não enxerga as mesmas coisas que eu já enxerguei. Ou enquanto eu não enxergo as mesmas coisas que ela está enxergando. Mas eu acho que é isso. Mas, Vinícius, peça a Deus que dê uma unidade para vocês dois aí, que vocês façam um caminho comum. Eu acho que é o que eu faria. Cara, entre duas dores, eu escolheria a menor, e a menor seria estar com ela numa igreja que eu não me identifico mais. Pastor, tem uma dúvida que me aflige. Essa aqui é saideira, hein? Pô, essa do Vinícius aí me quebrou, hein? Ô, Vinícius, fala comigo se você for na IBAB um domingo que eu estiver lá e a gente se encontrar. Você fala, eu sou o Vinícius, tal, tá bom? Eu queria conversar com você, orar com você. Quem sabe até gostaria muito de conhecer sua esposa também, tá bom? Um beijo para você e para ela. Kelly Silva. Kelly, boa tarde, boa noite. Pastor, tem uma dúvida que me aflige. Sobre adoração, adorar somente ao Deus Pai ou Deus Pai e Jesus? Deus é um só. Deus é um só. Quando você adora a Deus, você adora ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Essa divisão é muito mais didática, pedagógica do que doxológica, do que tem a ver com a nossa adoração e o nosso tributar glória a Deus. Então, a Bíblia diz que nós pedimos ao Pai em nome do Filho. Os manuais de teologia vão dizer que nós adoramos a Deus Pai em nome de Deus Filho, no Espírito Santo, por meio do Espírito Santo. Mas isso tudo é uma elaboração teológica, né? E também lembre que Jesus nos ensinou a pedir ao Pai, tudo que pedir ao Pai. Jesus nos ensinou a orar falando com o Pai, mas Deus é um só. Você pode adorar ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Eu lembro na minha experiência, acho que isso deve ter bem uns 30 anos ou mais. Eu estava num encontro de pastores, o pastor Caio Fábio estava pregando e o Guilherme Kerr ensinou uma canção que dizia: Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei, a ti fazemos um trono de louvores, ó vem Jesus e toma o teu lugar. É uma declaração de louvor à própria pessoa de Jesus, mas não se aflija com essa dúvida, não. Adore a Jesus, adore ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, fala com os três. Agora, o que é importante, que eu acho, mas isso aí só eu acho, é que é bom a gente saber com quem que a gente está falando, né? Desculpe ser um pouco irreverente agora, mas às vezes eu vejo uma pessoa, ela começa a orar, falando, Jesus, paizinho, opa, Jesus é o filho, não é o paizinho. Ou então a pessoa fala Jesus, aí Jesus presta atenção, aí ela fala paizinho, aí Jesus, é com o pai. Aí Jesus não presta atenção e o pai começa a prestar atenção. E tem gente, inclusive, que ora e no meio da oração começa a repreender Satanás, aí coloca Deus em stand-by,
aí pau no Satanás, aí volta para o Deus. Eu acho que essa confusão de pessoas, né? Com quem você está falando e a quem você está se dirigindo? Deus o Pai, a Deus o Filho, a Deus o Espírito Santo. Isso é importante na nossa compreensão da triunidade de Deus, né? Muito bem. Bom, gente, bom demais esse papo aqui. Eu curti muito, não sabia o que ia acontecer, mas aconteceu, eu curti demais. Para mim é uma novidade, eu vou aprender ainda a interagir melhor, acompanhar comentário, esse negócio todo. Pessoal do Insta. E quarta-feira que vem, 18 horas, se Deus quiser, estaremos aqui ao vivo novamente. O pessoal do Insta. O pessoal do Insta, para mandar pergunta, assistir pelo YouTube. A orientação é para o pessoal do Insta mandar pergunta e assistir pelo YouTube. Assistir pelo YouTube para mandar pergunta. Assistir pelo YouTube para mandar pergunta, e manda pergunta pelo YouTube. Isso. Beleza, o pessoal do Insta manda pergunta pelo YouTube, não pode mudar? Beleza, entendeu? Eu quero agradecer ao Dani e ao Vitor que estão aqui comigo, e quarta-feira que vem, 18 horas, a gente vai estar aqui de novo, chegando mais perto, conversando, trocando ideias, reagindo a questões aí que são muito importantes. Um beijo no coração, Deus te abençoe você, abençoe a sua casa. Até quarta, se Deus quiser.